Como é que é dizer boa tarde a vocês todos? Que ainda disse. Hum, Boa Está tarde, contente? Nelson. Boa Boa. tarde, Elson. Boa Finalmente. tarde. Está melhor. Contente por ver vocês, as vossas caras. Aqui no meu telemóvel dá para ver aí cada um de vocês. Tenho que carregar aqui nos botõezinhos para ver cada um. Alguns conheço bem, outros mais ou menos. Isto é engraçado. Se todos estão a ouvir. Eu tive que dividir esta lição uma vez mais em duas partes. Antes de mais, isto foi algo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Que eu estava pensando há 1h30 depois de dar os remates finais da lição para hoje, né? Estava a pensar sobre um assunto e eu vou compartilhar com vocês. Eu tenho meia hora, né, para dar a lição hoje. Eu vou até à meia hora, 25 minutos, meia hora. E então, estava a pensar em algo que achei interessante e se calhar vocês já pensaram nisso, muito ou pouco, mas hoje nós temos que usar máscara, como vocês sabem, lavar as mãos com álcool gel, distanciamento, enfim, todos esses procedimentos que parece agora está a ficar normal. Mas se vocês pensarem um pouco, imaginem que vocês tivessem uma única oportunidade de poder viajar no tempo. E vocês só podiam fazer uma vez. E nessa viagem do tempo, vocês viajassem há 1 ano e 2 meses atrás, antes do Covid. E vocês chegam nesse tempo com os conhecimentos que vocês têm hoje. E eu pergunto, o que é que vocês fariam? Não esqueçam, naquela altura nem se pensava em Covid. Imagina que vocês espetassem uma máscara cirúrgica ou de pano e começassem a esfregar as mãos toda a vez com álcool. Já pensaram nisso? O que é que as pessoas iriam pensar de ti nessa altura? E eu, a pensar nisso, é porque tu tens uma vantagem das outras pessoas naquela altura. Tu já sabes o que é que vai acontecer, mas as pessoas não sabem. Tu estás a tomar providências, tu estás a tomar precauções, vais comprar uma caixa de máscaras cirúrgicas e as pessoas vão perguntar, então agora és enfermeiro, vais comprar embalagens de álcool, porque tu sabes que quando começar a pandemia vai se esgotar rapidamente as máscaras, como aconteceu. Vocês sabem que vai acabar o álcool, vai acabar o sabão azul e durante umas semanas não há nada para ninguém, inclusive papel higiênico, mas essa parte não percebi porquê. E, e vocês iriam comprar embalagens de álcool. O que é que as pessoas iam achar? Já perguntaste para ti mesmo? As pessoas iam chamar-te louca, maluca, da cabeça, não bates bem, há uma coisa que não está aí bem na tua cabeça, mas agora o que é isso? E isto, ao pensar nesta questão, porque, sabes, isto é só um palpite, é só uma opinião minha. Mesmo que se resolva a questão da pandemia, isto é só a minha opinião. E mesmo que se erradique a pandemia, que eu acho que vai ser difícil, quando a coisa se normalizar, eu acredito que a máscara vai-se continuar a usar a máscara, vai-se continuar a lavar as mãos com álcool. Este é o meu palpite. E acho que isso vai continuar a acontecer. Inclusive, eu continuo a achar que, mesmo quando isto se resolva, se não tiveres algum comprovativo que demonstre que tens a vacina ou que estás imunizado contra o vírus, certos lugares que tu não podes entrar se não tiveres esse comprovativo ou se não usares a máscara, e acho que isso vai continuar durante uns bons anos. Isto é a minha opinião. Mas o que é certo é que se tu pudesses viajar no tempo, há 1 ano e 2 meses ou 3 meses, e tivesse essa atitude, as pessoas iriam achar que tu eras. Passaste a cabeça, não interessa. Não estás bem.
mas tu sabes que estás agindo bem. Tu sabes o que é que vai acontecer. E isto faz-me pensar a questão de Deus. Imagina as pessoas que partem e estão agora com Deus. O que é que eles sabem? O que é que eles sabem agora? E se calhar se pudessem voltar atrás, o que é que eles podiam fazer? Eles estão em vantagem, mas já não podem voltar. Isso a mim faz-me pensar. É só um ponto de reflexão, não tem nada a ver com a lição. Talvez na próxima vez eu vou pegar nesta ilustração e sim, dessa vez irei trabalhar sobre esse assunto. Mas a mim fez-me pensar e foi uma ideia que me veio há 1 hora e meia, estou compartilhando com vocês. Agora vamos aqui à lição. Hoje vou falar sobre Deus, um dos atributos que é Deus o juiz. Vamos voltar ao nosso salmo que lemos na outra vez, Salmo 50. Se quiserem podem já abrir, Salmo 50. Não vamos ler os versículos todos, vamos ler só 4 ou 5 versículos. Vou fazer um resumo da última lição, só para recordar e ter mais ou menos ideia, porque isto tem uma conexão, uma lição com a outra. Falei sobre um dos atributos de Deus, que é Deus é soberano. E eu fiz uma ilustração, dei uma ilustração, uma analogia, uma comparação com uma carroça. Que a carroça está dividida em várias partes. Tens a carruagem, tens os cavalos, tens as rédeas, tens a pessoa que está sentada com as mãos nas rédeas, essa pessoa ainda falei. Temos também o trilho onde os cavalos e a carroça vão. E a comparação que eu fiz, eu falei sobre duas palavras que estão diretamente ligadas com a soberania de Deus. As duas palavras é decreto e permissão. Deus permite, e aqui não há muito a falar porque é uma palavra fácil de perceber. Deus, por vezes, permite que as coisas aconteçam. Deus não dá a ordem para que haja mal no coração das pessoas. Deus permite que as coisas aconteçam, mas depois temos o decreto. E o decreto é uma ordem. Deus diz e as coisas acontecem. É uma ordem e as coisas vão acontecer, porque é um decreto de Deus. É uma ordem. E estas duas palavras, decreto e permissão, representam as rédeas. Se repararem bem e pensarem bem, quem agarra nas rédeas, que estão ligados aos cavalos, são duas rédeas e cada mão agarra nas rédeas. São duas palavras. Temos também a força dos cavalos. E aí temos a ilustração da caracterização. Falei sobre isso, a caracterização da soberania de Deus. E são quatro. São quatro forças, quatro poderes. Soberania de Deus, poder ilimitado. Segundo, a soberania de Deus é plena e total. Terceiro, é intocável, ou seja, não deixa afetar ou se frustrar. Que Deus diz, ninguém consegue interferir para que aconteça de maneira diferente. E temos também a quarta força da soberania de Deus, não presta contas. Deus não presta contas a ninguém. Deus não pergunta se é melhor por aqui, se é melhor por ali. Ele diz, acontece. Ele não pergunta a ninguém, porque Deus é soberano. E estas duas rédeas, que é decreto e permissão, dá força a estas quatro forças. Poder limitado, plena e total, intocável e não presta contas. E por fim, temos onde a carroça se dirige, para onde ela vai, deixa um trilho, deixa, digamos, vestígios para onde passou, e isso é os graus de conhecimento que eu falei. São 5, eu só mencionei 4, o quinto não falarei para vocês, porque vocês são muito novos para poderem entender o quinto grau de conhecimento. Eu vou mencionar os 4. Então, o primeiro é simples, disse Deus, haja luz, é simples de entender, foi o primeiro decreto de Deus conhecido, Deus disse e houve luz. E a luz obedeceu, não houve meio termo. Deus disse, haja luz e luz apareceu. Depois temos o segundo decreto, de Deus fala e o dia nasce. E aqui podemos entender que se o ano tem 365 dias, se todos esses dias nascem, é porque Deus decretou
365 vezes. Ou seja, nós vemos o decreto de Deus online. Cada coisa que acontece é o Deus a decretar para que venha a acontecer. Nada acontece sem que Deus diga para vir a acontecer. O terceiro grau de soberania de Deus é sobre os animais. Tudo aquilo que nós conhecemos sobre os animais, sobre a natureza e aquilo que nós também não conhecemos, mas que está acontecendo nos animais, Deus decretou tudo. A natureza deles. Enfim, isto é uma infinidade de decretos que ultrapassa a nossa mente. Temos o quarto grau de conhecimento sobre a soberania de Deus, sobre o homem, sobre nós. Deus decretou quantos dias é que nós vimos estar aqui sobre a terra, se vais ser solteiro, se vais ser casado, se vais ter um trabalho, se vais estar, enfim, tudo. Deus decretou para que tu viesses a existir. É o decreto de Deus, é a soberania total da parte de Deus. E isto é o rastro que Deus deixa na sua soberania. Nós vemos as coisas criadas, tudo o que existe é a soberania de Deus. E nada acontece em que Deus depois tenha que arranjar uma solução, porque tudo está decretado por Deus. Tudo. Agora, esta é um resumo que eu dei sobre a soberania. Agora vou falar sobre juiz. Deus, um atributo de Deus, Deus é o juiz. E vamos ler Salmo 50, vamos ler 5 versículos. Salmo 50, versículo 6, 7, 8, depois o 21 e o 22. Então vamos ler Salmos 50, 6. E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu, Deus, o teu Deus, prostitutarei contra ti. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos, de contínuo perante mim. Versículo 21 e 22. Estas coisas tens feito e eu me calei. Pensavas que era como tu, mas eu te arguirei e em sua ordem tudo porei diante dos teus olhos. Versículo 22. Ouvi, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos façam em pedaços, sem haver quem vos livre. Até aqui, nestes versículos. Tenho 10 perguntas. Primeira pergunta. Quem está falando? Esta é fácil de responder. Quem é que está falando aqui? O próprio Deus. Segunda pergunta. Antes da segunda pergunta, eu tenho aqui um exercício para vocês, que é muito simples. Quem tiver a Bíblia em papel, pode simplesmente fazer uma marcação minúscula no versículo 16. Podem fazer um círculo à volta do número 16, do versículo 16, só o númerozinho, ou fazer um pontinho ou um traço, não interessa. Já vou explicar porquê. Todos os versículos que estão antes de 16, Deus está falando para crentes. O versículo 16 até o 23, Deus está falando para descrentes. É só para vocês terem mais ou menos uma ideia. Deus está falando para crentes e Deus está falando para descrentes. Segunda pergunta. Deus está falando para quem? Eu já dei a resposta. No versículo 1 a 15. Para crentes. Pergunta 3, também já dei a resposta. Deus está falando para quem? No versículo 16 a 23. Para descrentes. Quarta pergunta. Aqui, nesta pergunta, antigamente, quando nós tínhamos a JAB no meio tempo, não sei se vocês faziam isto também ou não, antes da pandemia, quando vocês juntavam-se, ofereciam rapsados quando houvesse uma pergunta que fosse difícil e que alguém soubesse. Aqui poderia oferecer um rapsado virtual a quem soubesse a resposta.
qual é a diferença na atitude de Deus perante a vida do crente e eu do descrente? Ao ler estes versículos, qual será a diferença da atitude de Deus? No versículo 7, para o crente diz: ouve, povo meu. No versículo 21, falando para descrentes, o que é que diz? Estas coisas tens feito e eu me calei. Qual é a resposta que vocês poderiam dar aqui? Qual a diferença na atitude de Deus perante a vida do crente e perante a vida do descrente? Eu vou dar a resposta e vou explicar. E vou dar um exemplo para vocês. Porque aqui eu vou ter boas notícias para vocês e talvez não muito boas notícias, porque isso vai depender da tua reflexão sobre a tua vida. A diferença da atitude de Deus para com o crente e para com o descrente é a intervenção. Deus intervém para com o crente, mas não intervém para com o descrente. Isto parece estranho, mas eu vou explicar porquê. Reparem bem. Para o crente, Deus diz: ouve, no versículo 7. Para o descrente, no versículo 21, diz: estas coisas tens feito e eu me calei. Gostava que vocês pensassem um bocadinho. Quando nós, eu acredito que cada um que está aí já aceitou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E se há algo que nós possamos ver ou pensar, será que eu sou filho de Deus ou não? Bem, então deixa-vos dar a resposta. O crente não é aquela pessoa em que, quando se converte, nunca mais vai falhar, nunca mais vai pecar, nunca mais vai dizer uma baboseirada. O que acontece, que é aqui a grande diferença com o descrente, é que Deus vai tocar no teu coração e a ti vai-te pesar a consciência. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai tocar no teu coração. Enquanto que o descrente não. Vocês não acreditam? Vocês não têm a experiência disso? Eu vou dar o exemplo no meu trabalho. Eu podia dar o exemplo na escola quando eu andei, mas eu vou dar no meu trabalho atual. Se vocês também não encontram isto com os vossos amigos, se vocês já não viram isto, já não assistiram isto, sabes? Se tu sentes, fizeste alguma coisa que sabes que segundo a palavra de Deus não é correto e isso te pesa, é bom sinal para ti. Porque é sinal que Deus está a tocar no teu coração. Agora, repara, o descrente isto não acontece. E é muito simples. O descrente, volta e meia, ele fala contigo, mas diz mentiras. Se estiveres atento e souberes das verdades, souberes dos factos, souberes das coisas, tu vais ver que ele mente. E espera que ninguém venha a saber. E se vier a descobrir, bom, isso foi só uma brincadeira, nada lhe incomoda, porque na próxima vez ele continua a fazer e aquilo é normal para o descrente. Veja quanto é que depois, às vezes, quando é situações de responsabilidade em que fez a geneira, o descrente vai sempre tentar ou empurrar para o outro, ou camuflar a situação, ou diminuir, não é assim tão grave, mas vai sempre primeiramente tentar esconder para ver se ninguém descobre. E depois se alguém descobre, ri-se e nada aconteceu, pronto, aconteceu e não há um peso de consciência. Enquanto que o crente, quando há uma coisa acontece na sua vida, quer uma coisa mais grave, uma coisa menos grave, se de alguma maneira tu tentas, porque é a primeira reação para ver se ninguém fica sabendo, mas depois se há uma revelação que realmente foste tu, e tu sabes que a consciência toca no teu coração,
tu vais assumir e vais dizer a verdade. Fui eu. E eu peço perdão, peço desculpa porque fui eu. Enquanto que o crente não faz isso. E se o descrente não faz isso, porque e muitas vezes quando o descrente faz isso é sempre com um objetivo, não porque ele vai mudar de atitude. Para ele é natural. Eu vou dar um exemplo. Não é só na questão das mentiras, de enganar. Eu vou dar um exemplo. E se crente faz isto, se tu uma vez fizeste isto como crente, e se não te incomoda porque não foi nada de mal para ti, aí sim. E acho que tenho uma má notícia para ti, porque isto tem que tocar no teu coração. E não só, depois não podes voltar a fazer. Eu vou dar um exemplo. Isto acontece com os meus colegas. Já aconteceu N vezes. Dá um exemplo. Vou eu, meu colega, no carro. Vamos pela estrada afora. De repente, eu estou a conduzir, não é? E de repente o meu colega diz: para aqui. Eu não percebo porque é que ele pede-me aquilo, mas pronto, se ele pede para parar, eu vou parar. De repente ele sai do nada do carro, vai buscar um balde da carrinha, enfia-se no terreno, numa casa que eu não percebo porque é que ele vai entrar lá dentro, porque isso já aconteceu com um balde ou dois baldes, enche um monte de brita que está lá no fundo da casa, porque não está lá ninguém na casa, enche os dois baldes de brita, traz de volta e diz: Bala, vamos embora. E eu, o que é que aconteceu aqui? Opa, é que lá em casa estão em obras e precisava somente dois ou três baldinhos de brita e ainda ia gastar dinheiro para ir comprar a brita. Está ali um monte, ninguém viu e eu levo e acabo logo o trabalho que tenho que fazer. Eu faço a pergunta: crente faz isso? Achas que o crente vai fazer isso? Para ele é normal. Para ele, o descrente, dois baldinhos não é roubar. Roubar é só os grandes que tiram dinheiro, os ricos, fazem suborno, não é? Mas isto também é roubar. E achas que Deus vai abençoar ou vai gostar daquilo que tu estás a fazer? Achas que Deus concorda? Deus não... Se Deus te incomoda por essa ação que tu há uma vez tu tiveste, é bom sinal. Mas não deves voltar a fazer. Porque Deus toca no teu coração. Não é para voltares a fazer. Se Deus toca no teu coração, tu fizeste alguma coisa de errado, é bom sinal. O, o descrente, nisso não acontece. Se tu fazes as coisas, tu tens o teu palavreado como os descrentes têm quando contam anedotas que não deveriam e tu convives com eles, ris com eles e na próxima semana acontece igual e nisso não te incomoda, não te chateia nada, é igual ao litro, aí temos um problema. Porquê? O que é que diz o versículo 21? Estas coisas tens feito e eu me calei. O descrente, Deus se cala. É por isso que o descrente, é por isso que o mundo nós estamos. As pessoas cada vez se afastam mais de Deus. E todas as decisões, e tudo o que o descrente faz é sem Deus. E nada os incomoda, nada os afeta consciente, na sua consciência daquilo que fazem. E para eles é normal. Para eles o que é anormal e o que é estranho é tu dizeres sempre a verdade. É tu dizeres, é ser uma pessoa completamente honesta. Sabes, se tu fores uma pessoa completamente honesta, um dia tu vais trabalhar, não sei se já trabalhas ou não, mas um dia vais ter o teu trabalho, um dia, a não ser que tu trabalhes por conta própria e não tenhas ninguém a trabalhar contigo, mas se tu tiveres os teus colegas e tens o patrão, a primeira coisa é tu és crente, é a pergunta que vais ter. Eu sou crente, eu vou ser verdadeiro com o patrão, eu vou trabalhar como deve ser, eu vou fazer o meu melhor, vou dar o meu melhor, mas quando vocês entrarem no meio do vosso trabalho em que estejam descrentes, os vossos colegas são descrentes, a primeira coisa que vocês vão deparar é eles começam a falar mal do vosso patrão. E quando o patrão aparece, eles até fazem assim com o clarinho, que é para mostrar a vaidade e falar bem à frente do patrão. Mas assim que ele vira as costas, a língua vira logo para o outro lado. E agora a pergunta é que é fácil. E vocês depois aprendem e fazem igual? Pois bem,
Se vocês fizerem igual, vocês são bem-vindos na equipa dos descrentes. Mas se vocês não fizerem igual e, além disso, reprovarem a atitude deles, vocês vão ter um problema. E é em grande incógnita. O que é eu vou fazer? Vou ter os meus colegas vão estar contra mim? Eles vão estar contra ti. E tu até podes ser o melhor trabalhador da firma. Mas, derivado ao facto que tu és honesto, temes a Deus, não fazes isso para te gabares diante do teu patrão e ele pagar-te mais por causa disso, mas simplesmente tu fazes porque crês em Deus, crês na palavra de Deus, dizes sempre a verdade, e para os teus colegas crentes, eles só têm um nome para dar. Tu és um chibo. Ponto final, parágrafo. E eles nunca vão falar bem ao teu patrão a teu respeito. E tu até podes ser o melhor empregado. Não dá hipótese. Eu não estou a dizer isso para vocês terem medo um dia quando vocês vão arranjar um trabalho e terem medo de trabalhar. Vocês têm que tomar decisões. Eu tenho essa experiência. Enfim, tudo para responder à pergunta: qual é a diferença na atitude de Deus perante a vida do crente e do descrente? Deus se cala diante daquilo que o descrente faz. Deus não vai dizer, estás a fazer mal, estás a fazer mal. E ele fica comovido, se calhar não, volta-me a fazer. Para ele é normal. E Deus cala-se diante dessa situação. O crente não. Deus fala sempre ao teu coração. E quando tu cometes alguma coisa que não foi correto diante de Deus, Deus vai sempre tocar no teu coração. E isso é sempre um bom sinal. Muito bem, avante. Se tiver algumas dúvidas quanto a isto, podem perguntar. Vou explicar melhor. Espero que não tenham dúvidas. Ilustração. A carroça. Eu já falei sobre a carroça. E a carroça está representada sob a soberania de Deus. Mas pode ser de igualmente representado Deus como juiz. E aqui a coisa muda um bocadinho. Deus soberano e Deus juiz está neste salmo que nós vemos. Estão os dois interligados neste salmo. Por coincidência. Ora, vejamos. A carroça, tu tens a carruagem. A carruagem representa o desejo e a vontade de Deus, o desígnio de Deus. Está lá. Por isso vocês leram na outra vez o livro de Ezequiel, que falava o desejo de Deus é que todos se salvem. Portanto, quando Deus age, não é para que venha para aniquilar o ser humano na sua maldade. Deus age para que o homem se converta a Deus. Esse é o seu desejo. Portanto, a carruagem na carroça representa o desígnio de Deus, a vontade de Deus. Temos as rédeas, que representam o decreto e a permissão. Nós temos os cavalos, que está representado na força, ou seja, a soberania de Deus. Deus a sua força é plena, é total, poder ilimitado, é intocável e não presta contas. E nós encontramos também o seu rastro na soberania de Deus. Nós encontramos tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que Deus decretou e que Deus criou. Mas quanto a Deus como juiz, a coisa muda um bocadinho. E agora vou fazer aqui a quinta pergunta. Repara bem, a carruagem é para carregar algo, é para levar algo. Pode também levar bagagem. Mas a carruagem, na carroça, foi feita para levar pessoas. Quem está dentro da carroça e quem está fora da carroça? Há pessoas que estão dentro da carroça e há pessoas que estão fora da carroça. Há pessoas que estão dentro da carruagem e há pessoas que estão fora da carruagem. As pessoas que estão dentro da carruagem são os crentes. As pessoas que estão fora da carruagem são os descrentes. Todo crente
já esteve fora da carruagem. Não há ninguém que nasceu que já nascesse dentro da carruagem. Todos nasceram fora da carruagem. Se tu és crente hoje, verdadeiro filho de Deus, um dia estavas fora da carruagem. Agora pensem nisto. A carruagem, que representa a soberania de Deus, e ao mesmo tempo Deus como juiz. Esta pergunta não está aqui, mas é uma pergunta que eu vou colocar também para vocês. A carruagem. Uma carruagem normal, normalmente, de vez em quando tem que parar. Mas a carruagem de Deus, que é a sua soberania e Deus como juiz, não tem como parar. A soberania de Deus não para. Por motivo algum. Quando tu te cruzas com a soberania de Deus, uma coisa é certa. Tu não vais conseguir parar a carruagem. De maneira nenhuma. Logo, se tu estás fora da carruagem e encontras-te com Deus, e tu disseres, eu quero entrar dentro da carruagem, eu quero ser salvo, achas que a carruagem vai parar? Ela não para. Mesmo que tu grites, faças o que tu fizeres, inclusive se tu te meteres na frente da carruagem, o melhor que tu consegues fazer, ou que tu conseguiste fazer, sabes o que é? É que a carruagem passe por cima de ti. E sabes o que acontece quando a carruagem passa por cima de ti porque não parou? Da certeza que não vais ficar em bom estado. O mais certo é morrer. Não tens como parar a carruagem. Não há maneira nenhuma. Igual a pergunta que eu faço é, bom, então se ninguém consegue parar a carruagem, então como é que há pessoas dentro da carruagem? Será que ela está vazia? Se tem pessoas lá dentro, como é que eu posso entrar dentro da carruagem se ela não para? Nem que eu me meta na frente. E aqui entra Deus como juiz. Como tu já deves ter ouvido falar muitas vezes, o salário do pecado é a morte. Portanto, o pecado está em ti, quer que tu queiras, quer não. Tu nasceste já com o pecado em ti. E o salário do pecado é a morte. Portanto, Deus, representado na carroça, é soberano, ele não para. Deus, como juiz, representado também como a carroça, ele não para. E quando tu vais assinar a mão, eu quero ser salvo, ele não para e vai passar por cima de ti e tu vais morrer. Não tem como. E para explicar melhor sobre esta situação, eu teria que dar uma ou outra lição, que é um dos outros atributos de Deus, que é sobre a santidade de Deus. Mas hoje não vou falar sobre este atributo. Seria por uma outra vez. Deus, como juiz e representado na carroça, não tem como parar. Então quem é que é salvo? Como é que eu posso dar a resposta a isto? Bem, é muito simples. Hoje, tirando o Salmo 150, eu tenho só mais um versículo para vocês. E quem puder abrir e agradecer, porque este versículo é extremamente importante nesta lição. E vocês, eu recomendo vivamente que vocês possam abrir em Isaías 53, 5. 53, 5. Isaías 53, 5. Todos vós eu gostaria que pudessem abrir em Isaías 53, 5. Tomem atenção a este versículo.
Vamos ler. Isaías 53, 5. Repara bem o que é que diz aqui. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Agora, o que é que diz aí, independentemente da versão que vocês tenham? Não sei se há alguma versão que tenha uma palavra diferente, mas eu cuido que não. Diz assim no final do 55:5. E pelas suas pisaduras, o que é que aconteceu? Fomos sarados. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Quem é a pessoa aqui reportada? Quem é a pessoa aqui que está sendo falada? Alguém sabe a resposta? É Jesus Cristo. 500 anos antes de Jesus vir à Terra, já estava profetizado em Isaías 53 a vinda de Jesus e todos os pormenores, como seria a morte de Jesus. E aqui está, reparem bem, aqueles que estão dentro da carroça, meu amigo e minha amiga, Jesus era quem estava segurando nas rédeas da carroça, saiu da cadeira, Deus que se colocou na cadeira, agarrou nas rédeas e Jesus desceu por tua causa. E quando a carroça era para passar por cima de ti e ah, as ferraduras, os cavalos eram para passar por cima de ti, porque não vai parar, Jesus desceu. E quando era para passar por cima de ti, Jesus se colocou no teu lugar e jogou a mão para te agarrar. E quando eras para ser tu a seres pisado, derivado ao teu pecado, Jesus foi pisado em teu lugar. E quando ele estava sendo pisado, derivado ao teu pecado, ele jogou a mão à tua mão e tu não foste pisado de maneira nenhuma e pegou em ti e colocou dentro da carroça. Um dia, quando estiveres na presença de Cristo, vais ver as suas pisaduras que eram para ser as tuas. Quando tu olhares diante de Jesus Cristo, se tu um dia quando partires e estiveres diante de Jesus Cristo, é sinal que foste salvo. E o que é que vais encontrar? Vais encontrar tudo aquilo que tu fizeste, que era merecedor de morte, Jesus carregou por ti. São todos aqueles em que Jesus desceu da cadeira da carroça, foi-se colocar no teu lugar, que era para a carroça passar por cima de ti, e passou por cima de Jesus Cristo. O castigo que era para ser sobre nós foi sobre Jesus Cristo. É aqui que está representado. O que é que representa as pisaduras da carroça? Representa o julgamento. Ora bem, vamos lá ver aqui um bocadinho. Deus o juiz. Quando diz Deus juiz, é exatamente como um tribunal na terra. Deus juiz, tem que haver um tribunal, há um julgamento, tem que haver advogados, tem que haver as testemunhas. E as pisaduras na carroça representa Deus infligindo o seu julgamento sobre as pessoas. Para o crente, Jesus foi-se colocar no nosso lugar e levou com as pisaduras em meu lugar. E agora estás dentro da carroça. Para aqueles que não são salvos, Jesus não desceu da carroça.
para sofrer por eles. É o julgamento caindo sobre eles. É por isso que diz, se nós voltarmos no Salmo 50, versículo 22, o que é que diz na parte final? Vamos ler o versículo todo de Salmo 50, 22. Ouvi, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Vamos avante. Pergunta 7. Como se define a soberania por decreto? Como se define a soberania por decreto? É uma pergunta difícil e vocês não entenderam nada do que é que esta pergunta está a pedir. O que eu estou a perguntar é sobre o decreto. Temos o decreto sobre Deus soberano, que sai da boca do Deus soberano, e temos o decreto que sai da boca do Deus como juiz. Como é que se define o decreto que sai na boca de Deus soberano? A resposta a esta pergunta é uma multidão de decretos. Desde o primeiro decreto em que Deus disse haja luz até hoje, quantos decretos Deus já fez? Uma infinidade de decretos. Como Deus, como soberano. Pergunta 8. Como se define o julgamento por decreto? Como se define Deus como juiz por decreto? Se Deus como soberano é uma multidão de decretos, Deus como juiz só existe um decreto. Deus soberano existe uma multidão de decretos. Deus como soberano. Deus como juiz só existe um decreto. Da boca de Deus, o que sai como juiz é só um único decreto. Vamos aqui à pergunta número 9. Só falta mais uma. Visualizem um tribunal. E a pergunta, eu acho que já dei a resposta, mas eu vou fazer a pergunta. O que é que está num tribunal? O que é que está, o que é que vocês podem encontrar num tribunal? Vocês nunca foram a um tribunal, mas se calhar devem ter uma ideia do que é um tribunal. O que é que vocês podem encontrar lá? Para já, acho que se não houver nenhum terremoto e que o tribunal tenha que haver acontecer, nem que seja na rua, as pessoas vão ter que ficar em pé. Mas normalmente, num tribunal, existem cadeiras. Existe a cadeira do juiz, dos advogados, das testemunhas, e cada um tem uma posição. Mas o que é que simboliza o decreto único num tribunal? O que é que simboliza? O que é que existe no tribunal em que há algo lá, um objeto, há algo que está lá num tribunal que simboliza o decreto único do juiz? E este aqui dava para uma caixa de repassados quem soubesse a resposta. Alguém tem uma ideia? Eu vou dar a resposta. Sabe o que é que está na mão do juiz? Um martelo. E se não sabiam, vocês pesquisam, vejam, porque na mão do juiz está um martelo. E o que é que significa isto? Há uma determinada altura em que ele vai bater em cima da mesa com o martelo. E ele só vai bater uma vez. A não ser que haja uma grande bagunça dentro, de repente, no tribunal, em que ele tem que mandar calar as pessoas e vai bater com o martelo várias vezes, que é para as pessoas se calarem. Isso é outra história.
Mas, quando o juiz bate com o martelo em cima da mesa, ele antes diz uma frase. E quando ele vai bater com o martelo em cima da mesa, significa que depois daquilo que ele disse, aquela frase, ao bater com o martelo, não há nada que vai inverter aquilo que o juiz diz. Sabe o que é? És inocente. Eu declaro inocente. E ele vai bater com o martelo em cima da mesa. E quando ele vai bater com o martelo em cima da mesa, depois de dizer és inocente, não há nada que vai inverter a tua situação como inocente. Se por sua vez ele disser declaro culpado, estás condenado, e ele pega no martelo e vai bater em cima da mesa, não há nada que vai inverter essa situação. Nada. A grande preocupação, este é o único decreto de Deus como juiz. As pessoas vão parar ao inferno, sabem porquê? Porque Deus como juiz vai bater com o martelo, que é o último decreto de Deus, sobre a mesa, e tu sabes que nada vai inverter a tua situação. Como inocente, é a melhor notícia que tu podes ouvir. Deus dando o último decreto sobre ti. Declaro-te inocente. Ele vai bater com o martelo em cima da mesa. Nada vai inverter esta situação. Mas se Deus declarar-te como culpado, que maior sofrimento é tu saberes que é o único decreto que Deus vai te dar e vai bater com um martelo em cima da mesa e não há nada que inverta a tua situação. Este é o único decreto que vai sair da boca de Deus como juiz. Deus, como soberano, há uma infinidade de decretos. E hoje, como estás vivo e respiras o próprio ar que tu respiras é o decreto de Deus. Deus como soberano. Mas Deus como juiz, só existe um decreto, que é o que vai determinar se tu és inocente ou se és culpado. E será para sempre. Pergunta 10. No tribunal existe cadeiras onde estão sentados vários representantes, várias posições diferentes. Nós já vimos o juiz, já vimos advogados, as testemunhas, os acusadores, mas já há só uma cadeira, já falei destas todas, mas já há uma que ainda não falei, que é o que faz toda a diferença no tribunal. Sabem? Pensem lá um bocadinho. O tribunal existe por causa dos advogados? Porquê é que existe um tribunal? Por causa dos advogados? Não é a resposta certa. O tribunal não existe porque os advogados precisam trabalhar. Os advogados existem por outra razão. Os advogados existem por outra causa. O tribunal existe não por causa dos advogados. Os advogados podem ser advogados de defesa ou de acusação, mas eles estão lá não por eles, mas por outra razão. E o tribunal existe não por causa dos advogados, é por outra razão. O tribunal existe por causa do juiz? Não, o juiz existe, o juiz aparece, o juiz vai entrar em ação, não por causa dos advogados, mas por outra razão. O julgamento do tribunal existe por causa das testemunhas? Não. Qual é o elemento que faz existir um tribunal? Porque é que o tribunal existe? Porque é que tem que estar lá um juiz? Porque é que tem que estar lá os advogados? Porque é que tem que estar lá as testemunhas? Porque há um elemento que ainda não falei. Qual é deles? Que é o principal e que se não existisse na face do universo
esta cadeira nem valeria a pena de existir um tribunal. O tribunal existe por causa de uma cadeira que ainda não falei. Sabem qual é? Justiça. Desculpa, não vi? Justiça. Justiça? Falta uma cadeira. E vai, O réu. exatamente. Sem o réu, imagina advogados, juízes, até pode estar 10 juízes dentro do tribunal para decidir sobre sei lá o quê. Está juiz, advogados, testemunhas, estão os acusadores, mas se não está o réu, para que é que serve um tribunal? O que é que eles estão lá a fazer? Só se for para jogar o dominó. O tribunal existe porque há um infrator. E o tribunal e o juiz é quem vai decidir se ele está inocente ou se é culpado. Tudo existe por causa do réu. E termina a lição, porque depois vai haver a segunda parte, se houver essa ocasião, vamos trabalhar sobre a questão do réu. E só vou dar uns tópicos para ter mais ou menos ideia do que é que eu poderia falar futuramente. Termino com a pergunta 10. No tribunal existem cadeiras onde todos se sentem, representando posições diferentes, mas só uma cadeira faz com que o tribunal faça sentido. Qual é? O réu. Deus existe como juiz porque existe infração quando Deus como soberano. Deus como soberano. Nada pode fugir àquilo que Deus disse. E se isso acontece, aparece Deus como juiz só com um único decreto. Ou és culpado ou inocente. E termino aqui. Da próxima vez eu vou falar, se houver essa ocasião, é certo, né? Depois quem dirige é que depois vai tomar essa decisão, vai ser o juiz sobre mim. Vou falar novamente sobre o crente e sobre o descrente. E aqui o réu, temos de descobrir quem é o réu. Quem é o réu? E é das coisas mais importantes para a tua vida saber quem é o réu. Numa próxima vez que tiver essa ocasião, a próxima lição, vou falar sobre quem se sente na cadeira do réu. O julgamento acontece só uma vez e será na presença de Deus. E falaremos da parte visível e da parte invisível da tua alma. Será os tópicos e vou fazer umas quantas perguntas, 10 talvez, que ainda tenho a lição feita, mas depois falarei sobre quem é que está sentado no réu. E vou deixar esta parte para vocês pensarem um bocadinho e curiosos, porque eu vou dizer uma coisa. Não é completamente, digamos, está incompleto se eu disser que és tu. Ainda é outra coisa que vai ficar lá como réu. E que não é bem, que não é. Se disser que és tu, ou se é que é uma pessoa, não está incompleto, porque falta realmente quem é o verdadeiro réu. E vamos descobrir quem é o verdadeiro réu. Portanto, eu termino aqui com a lição, com esta incógnita, com esta pergunta, vocês para pensarem quem será. O importante aqui é vocês saberem se vocês estão dentro da carroça ou estão fora da carroça. Se vocês estiverem fora da carroça, no momento em que vocês estão hoje diante do tribunal de Deus, há uma sentença e o martelo vai cair sobre ti, como fora da carroça. Ou o martelo vai cair sobre ti dentro da carroça. E termino aqui com a lição. Obrigado.